A vaga não estava no LinkedIn nem no InfoJobs. Ela estava escrita à mão com caneta esferográfica azul no verso de um recibo fiscal pregado no mural de uma lavanderia 24 horas no centro sujo de São Paulo. Vigilante noturno, setor privado, 18 mil por mês, mais adicionais. Requisitos: sem família, antecedentes militares ou de segurança, estômago forte e discreto. Tratar no número abaixo, apenas via Telegram. 18 mil reais. Eu li o número 3 vezes. Na época eu estava morando num quarto de pensão que cheirava a mofo e óleo de cozinha velho. Minha conta bancária estava no vermelho há tanto tempo que o gerente nem me ligava mais. Sou ex-policial militar, expulso da corporação por uso excessivo de força e conduta incompatível. Palavras essas que significam basicamente que eu era alcoólatra. Eu não tinha nada a perder. Enviei a mensagem. A resposta veio em 30 segundos, uma coordenada de GPS e um horário: 3 da madrugada. O local era uma garagem subterrânea de um prédio comercial abandonado na região da Sé. Fui revistado por 2 homens que pareciam armários vestindo ternos baratos. Eles tiraram meu celular, minha carteira, meu relógio, colocaram um capuz preto na minha cabeça e me empurraram para o banco de trás de uma van. Dirigiram por 4 horas. Pelo balanço e pelo cheiro de terra que entrava pela ventilação, saímos da cidade e pegamos estrada de chão. Depois, descemos. Descemos muito. Senti a pressão nos ouvidos mudar, como quando um avião aterrissa. Quando o capuz foi retirado, eu estava numa sala branca, estéril, iluminada por lâmpadas fluorescentes. Sentado à mesa de metal estava o Dr. Arantes, um homem magro, com pele cinzenta e olheiras tão profundas que pareciam hematomas. Ele não sorriu, ele não me cumprimentou, ele apenas empurrou uma pilha de papéis na minha direção. Contrato de confidencialidade nível 5, ele disse, a voz seca como areia. Se você contar o que vir aqui para alguém, não vai preso. Você desaparece. Seus registros dentários somem. Sua certidão de nascimento é apagada. Você nunca existiu. Entendido? O que é o trabalho? Perguntei segurando a caneta. Segurança de político? Tráfico de órgãos? Monitoramento e contenção teológica, ele disse. Ri. Achei que fosse piada. Arantes não riu. O salário é depositado numa conta offshore nas Ilhas Caimã. Você trabalha 12 horas por dia, 6 dias por semana. Dorme aqui, come aqui. Sua vida lá fora acabou. Assina ou vai embora. Assinei. A mão tremia um pouco. Não de medo, mas de abstinência de álcool. Arantes recolheu os papéis e se levantou. Bem-vindo ao Projeto Catedral. Vamos descer. Entramos num elevador de carga industrial. O painel não tinha números, apenas um botão para cima e um para baixo. Descemos por tempo demais. 2 minutos? 3? Estamos a 300 metros abaixo da fundação de uma igreja do século XVIII. Arantes explicou, olhando para o teto do elevador. A igreja em cima é uma fachada. O que importa é o que está embaixo. Quando as portas se abriram, o ar era gelado. Caminhamos por um corredor de concreto, cheio de portas de aço com travas biométricas. Chegamos ao final de um corredor, uma sala de controle. Era pequena, claustrofóbica, cheia de monitores de alta resolução, painéis com luzes piscando e uma cafeteira industrial. Mas o foco da sala era a janela. Um vidro blindado, com 10 centímetros de espessura, que dava para uma cela de concreto cinza. Esse é o seu posto. Arantes apontou para a cadeira de couro gasta em frente ao vidro. Sente-se. Obedeci. Olhei através do vidro. A cela era um cubo perfeito de concreto, talvez 4x4, sem móveis, sem cama, sem vaso sanitário.
No centro, sobre um tapete persa que já devia ter sido vermelho, mas agora era marrom escuro, havia um homem ajoelhado. Ele estava de costas para mim. Vestia uma batina preta, rasgada e suja. Os cabelos eram brancos e ralos. Ele balançava o corpo lentamente, para frente e para trás. Quem é ele? Perguntei. Nós o chamamos de Padre Thomas. Ele tem 94 anos. Está nessa sala há 42. Preso? Perguntei. Trabalhando, assim como você. Ele respondeu. Arantes ligou um interruptor no painel. O som invadiu a sala de controle. Não era silêncio. Era um zumbido grave, constante, como um enxame de abelhas dentro de uma caverna. Ele está rezando? Perguntei, sentindo um arrepio subir pela nuca. Aquela língua não parecia humana. As consoantes eram duras demais, guturais demais. É um bloqueio sônico, uma frequência específica. Enquanto ele mantiver esse ritmo, a porta permanece fechada. Que porta? Perguntei. Arantes ignorou a pergunta e apontou para o painel à minha frente. Havia 3 botões grandes protegidos por tampas de acrílico: azul, amarelo e vermelho. Preste atenção, Jonas. Essas são suas únicas responsabilidades. O padre não come, não bebe água pela boca, não dorme. Ele recebe nutrição e estimulantes via intravenosa. Usa fraldas geriátricas de alta absorção que trocamos com robôs a cada 24 horas. A sua função é garantir que ele não pare de vocalizar, ou como chamamos aqui também, rezar. Arantes disse e apontou para o botão azul. Hidratação e estimulante leve. Se a voz dele falhar, se ele tossir, aperte o azul. Depois, ele apontou para o botão amarelo. Choque de adrenalina e anfetamina pura. Se ele parar de balançar, se a cabeça dele pender, se parecer que vai desmaiar, aperte o amarelo. Vai doer nele um pouco, o coração dele disparar a 200 batimentos por minuto, mas vai mantê-lo acordado. E o vermelho? Perguntei. O botão era maior que os outros, com uma borda de aviso listrada de preto e amarelo. Arantes olhou para a cela. Pela primeira vez, vi medo nos olhos daquele homem. Se o padre morrer, se o som parar por mais de 10 segundos, se você vir coisas saindo do chão, aperte o vermelho. E o que isso faz? Perguntei. Incineração total. A cela é inundada com corrosivos inflamáveis. Tudo lá dentro vira cinzas em 3 segundos. Ele disse. Então, esse botão mata ele, basicamente? Perguntei. Se chegarmos a esse ponto, Jonas, o padre já não importa mais. O vermelho é para selar a sala, para garantir que nada saia de lá. Arantes colocou a mão no meu ombro. O turno é de 12 horas. Não durma. O sistema monitora seus olhos. Se você fechá-los por mais de 5 segundos, a cadeira te dá um choque. Boa sorte. Os primeiros meses foram uma descida lenta à loucura. O tédio é o pior tipo de tortura. Você fica sentado, olhando para um velho moribundo, ouvindo aquele som. Não é uma oração cristã. Eu fui criado na igreja, conheço latim. Aquilo era anterior ao latim. Parecia a língua que as pedras falariam se tivessem boca. Comecei a estudar o Padre Thomas. Com o zoom das câmeras, vi os detalhes que o vidro escondia. A pele dos joelhos dele não existia mais. O tecido da batina, a carne e o tapete tinham se fundido numa maçaroca de sangue seco e pus. Ele estava calcificado no chão. Aquele velho não podia levantar nem se quisesse. As mãos dele, unidas em oração, tinham as unhas crescidas e curvadas, perfurando a própria carne das palmas. Mas o pior era o rosto. De vez em quando,
Ele virava a cabeça de lado num espasmo. Ele não tinha olhos. As órbitas eram buracos vazios, cicatrizados. Alguém, ou ele mesmo, tinha arrancado anos atrás. E a boca, os lábios eram feridas abertas de tanto roçar. Na quarta semana, encontrei um diário no computador da sala de controle. Era um arquivo de texto escondido numa pasta de sistema. Os monitores anteriores deixavam notas. Monitor Silva, 2015. Ele falou comigo hoje. Não a oração, ele sussurrou meu nome. O áudio estava desligado, mas eu li seus lábios. Como ele sabe meu nome? Monitor Kowalski, 2019. As sombras da cela estão erradas. A luz vem de cima, mas a sombra do padre aponta para a esquerda e às vezes a sombra se mexe quando ele está parado. Monitor Helena, 2023. Sonhei com o que está embaixo. É um oceano, mas não de água, de dentes. Thomas não está rezando para Deus. Ele está cantando para fazer o bebê dormir. Helena, essa última aí do diário, durou 3 meses. O registro dizia desligamento por motivos médicos, surto psicótico. Comecei a duvidar da minha sanidade. O som daquela oração que aquele velho entoava entrava nos meus sonhos. Eu acordava no meu alojamento, um quarto de concreto no mesmo andar, sussurrando igual o padre. Minha garganta doía, como se eu tivesse gritado a noite toda. No 6º mês, a rotina foi quebrada. Eram 2 da madrugada. Eu estava lutando contra o sono, bebendo café frio. O padre Thomas parou. O silêncio na sala foi como um tiro. O monitor de áudio mostrou a linha reta do silêncio. Pulei da cadeira, a mão pairando sobre o botão azul. Mas antes que eu pudesse apertar, ele falou, em português, com uma voz clara, jovem, que não deveria sair daquela garganta destruída. Jonas? Gelei. Ele estava de costas, mas eu sabia que ele estava olhando para mim com aquelas órbitas vazias. Aperte o amarelo, Jonas, a voz disse. Eu preciso de força. Ele está acordando. Não pensei. Apertei o botão amarelo. Ouvi o silvo do injetor automático na cela. O corpo do padre convulsionou violentamente. As costas arquearam num ângulo impossível. Ouvi ossos estalarem. Ele gritou, um grito seco, sem ar, e voltou a rezar. Mas agora, o ritmo era frenético, rápido demais. Parecia um rapper demoníaco. A frequência subiu. O vidro blindado à minha frente começou a vibrar. O telefone vermelho na minha mesa tocou. Eu nem sabia que aquele telefone funcionava. Atendi. O que você fez? Era a voz de Arantes. Ele parecia estar acordando. Ele pediu, ele parou, eu segui o protocolo. Falei. O nível de atividade sísmica disparou. Você injetou adrenalina demais, o coração dele não vai aguentar. Olhei para o monitor de sinais vitais. Batimentos, 210, pressão, 24/15. O padre ia explodir. Ele está subindo. O padre gritou, quebrando a oração de novo. Dessa vez, ele se virou. Sua coluna estalou, quebrando, mas ele girou. O rosto sem olhos me encarou. Ele sorriu. Sangue preto escorria da boca dele. A porta, Jonas. A porta está rangendo. E então, o chão da cela cedeu. Não foi um buraco, o concreto simplesmente ficou líquido. O tapete onde o padre estava ajoelhado afundou. Vi o corpo do padre Thomas ser tragado pela terra. Ele não gritou, ele continuou rezando, enquanto afundava no lodo cinza que borbulhava no chão. A oração ficou abafada, gorgolejante, até sumir completamente. O monitor cardíaco apitou. Linha reta. O som parou. Arantes! Gritei no telefone. Ele sumiu! O chão engoliu ele! O vermelho! Arantes gritou. Aperte o maldito botão vermelho agora! Levantei a tampa de acrílico. Soquei o botão. Fechei os olhos, esperando o flash dos inflamáveis, o calor, a explosão que incineraria tudo do outro lado do vidro.
Mas nada aconteceu. O botão não funcionava. Abri os olhos. A cela não estava pegando fogo. A cela estava brilhando. Uma luz violeta, doentia, emanava do buraco no chão onde o padre tinha afundado. A temperatura na minha sala de controle começou a subir. 30 graus, 40 graus. O plástico dos monitores começou a derreter. O telefone na minha mão derreteu, queimando minha palma. Soltei-o, então a coisa começou a sair. Primeiro foram os dedos, garras longas, translúcidas, feitas de algo que parecia vidro fumegante e estática de TV. Elas agarraram a borda do buraco no concreto. O tamanho, meu Deus, cada dedo tinha o tamanho de um ser humano adulto. Depois, a cabeça não tinha rosto, um polígono de carne e luz que mudava de forma constantemente. Olhar para aquilo fazia meus olhos sangrarem. Senti lágrimas quentes e vermelhas escorrendo pelo meu rosto. O computador central da sala ganhou vida. Uma mensagem de texto apareceu na tela principal, letras verdes gigantes sobre o fundo preto. Sistema de contenção falho. Protocolo Ômega iniciado. Substituição obrigatória. As portas da minha sala de controle travaram. Barras de titânio desceram sobre a saída. Uma agulha mecânica desceu do teto bem em cima da minha cadeira. Tentei levantar, mas a cadeira tinha travas magnéticas nos pulsos e tornozelos. Elas fecharam com um estalo metálico. Eu estava preso. Não, me deixem sair! Gritei. A agulha desceu e perfurou meu pescoço. Senti um líquido gelado invadir minhas veias. Não era veneno. Era clareza. De repente, o medo sumiu. A dor sumiu. Minha mente se expandiu. Eu entendi. Eu entendi o que o Padre Thomas estava fazendo. Ele não estava rezando para um Deus. Ele não estava pedindo salvação. Ele estava contando uma história. A entidade, o que quer que fosse aquilo saindo do buraco, é feita de caos. É pura entropia. Ela quer desfazer o universo átomo por átomo. A única coisa que a mantém presa, no entanto, é a ordem. E a forma mais pura de ordem é a repetição, o ritmo, a palavra, a oração. Não era mágica, era matemática, uma sequência de frequências que criava uma barreira física contra o caos, uma parede de som sólido. Mas Thomas tinha parado. A parede tinha caído. Alguém precisava levantar a parede de novo. A coisa na cela estava se erguendo. Ela já ocupava metade do espaço. As paredes de concreto estavam rachando, virando poeira. Se ela tocasse no teto, se ela tocasse a fundação da igreja lá em cima, o mundo acabaria. Não em fogo, mas em silêncio. Tudo deixaria de existir. Senti as palavras subirem pela minha garganta. Eu não as conhecia, mas elas estavam no soro que a agulha injetou. Memória líquida, o conhecimento de todos os monitores, de todos os padres antes de Thomas. Minha boca se abriu contra minha vontade. Minha língua se contorceu num nó doloroso. O som saiu rasgado, fraco. A coisa na cela parou. A geometria giratória hesitou. Ela olhou para mim através do vidro. Senti uma pressão esmagadora no cérebro, como se um oceano tentasse entrar num copo d'água. Cale a boca, verme. A voz da coisa ecoou na minha mente. Era pura intenção assassina, mas eu não podia me calar. A droga no meu sangue não deixava. O imperativo biológico agora era: ore ou morra. Falei mais alto. A coisa recuou 1 centímetro. O lodo preto no chão borbulhou. Ela odiava o som que eu fazia. O som era a ordem. O som era a parede. A coisa soltou um guincho que estourou os monitores restantes na sala. Vidro voou por todo lado, cortando meu rosto. Mas eu não parei. O ritmo me pegou.
Meu corpo começou a balançar para frente e para trás, imitando o movimento de Thomas. Era a única maneira de bombear meu diafragma para manter meu fôlego. A coisa começou a encolher. A luz violeta diminuiu. Ela estava sendo empurrada de volta para o buraco pelo peso das minhas palavras. Ela lutou. Garras arranharam o vidro blindado, deixando marcas profundas bem na frente do meu rosto. Mas eu continuei. Ela afundou. Lentamente, centímetro por centímetro, o pesadelo voltou para a terra. O concreto do chão, que estava líquido, começou a solidificar novamente, selando o buraco. Em 10 minutos, a cela estava vazia. Apenas o tapete sujo e as manchas de sangue de Thomas restavam. Fiquei ali, ofegante, preso na cadeira. Esperei as portas se abrirem. Esperei Arantes me tirar dali, me dar os parabéns, me dar meu dinheiro. Mas as portas não abriram. A agulha no meu pescoço injetou outra dose. Nutrientes, água, estimulantes. O interfone ligou. Excelente trabalho, Jonas. A voz de Arantes disse. A transição foi mais suave do que esperávamos. Thomas demorou 3 dias para pegar o ritmo na primeira vez. Me tira daqui! Tentei gritar, mas as palavras não saíram. Minha garganta estava travada no modo oração. Eu só conseguia fazer os sons guturais. Você não pode sair. Arantes continuou calmo. A frequência precisa ser mantida à vista. O vidro é a lente de foco. Você é o novo projetor. O sistema de áudio foi destruído, Jonas. Agora é só sua voz, direto na acústica da sala. As luzes da sala de controle se apagaram. Apenas uma luz fraca ficou acesa, iluminando a cela vazia do outro lado do vidro. E um novo botão acendeu no painel à minha frente. Um botão que injetava água na minha boca através de um tubo que saía do encosto da cabeça. O contrato era vitalício, Jonas. Você deveria ter lido as letras miúdas. Afinal, lhe contratamos para monitoramento e contenção. Você se saiu bem monitorando e agora vai ter que fazer a contenção. Isso foi... eu não sei quanto tempo atrás. Não tem relógio aqui. Meus joelhos doem, mesmo estando sentado. Sinto que eles estão querendo se fundir à cadeira. Meus olhos ardem. Eu não pisco mais. E minha voz não é mais minha. Ela é um zumbido constante, uma máquina orgânica feita para manter o demônio dormindo. Às vezes, quando o cansaço bate e eu diminuo o ritmo, eu vejo. O chão da cela começa a suar aquele lodo preto e eu ouço a voz dele, lá de baixo, rindo de mim. Cante, passarinho. Cante até sua garganta rasgar. Eu tenho todo o tempo do mundo e você só tem uma vida. Meu nome era Jonas. Agora eu sou apenas o som, apenas a oração. Deus nos ajude. Nunca pare de rezar. Até a próxima. Obrigado.